é um assunto bem mais pesado, porque a gente está falando sobre, numa data 19 de agosto de 1936, aconteceu também o início ali dos grandes expurgo soviético, que nós vimos ontem, né? O Lula dizendo o orgulho que ele tem de ser comunista, o Flávio Dino dizendo o orgulho que ele tem de ser comunista. E a gente vai trazendo aqui, porque a história não deixa a gente escapar, a história vai ajudando a gente a trazer o trabalho, né? O que é a obra comunista. Então aconteceu no 19 de agosto também o grande expurgo da União Soviética, que é ali nos sombrios corredores do Kremlin durante a década de 30, um terror silencioso se espalhava por toda a União Soviética. E esse terror, conhecido como o Grande Expurgo, foi orquestrado ali por Stalin, que era um líder cuja a paranoia e o desejo de poder absoluto lançaram o país nos períodos mais sombrios e brutais da história da humanidade. Então, de 1936 a 38, sem esquecer de que mais ou menos ali de 32 a 34 já tinha acontecido o Holodomor. Já tinha uns 3, 4 milhões de pessoas morrido de fome na Ucrânia por conta das ações do Stalin. Tá? Agora, estou pegando 2 anos depois, o cara não parava. Tu acha que psicopata para? O pessoal tá achando que Xandaré vai parar? Por causa de quê? Então o cara aqui não parava, tá mostrando. Então ele mergulhou o país num abismo ali de perseguições, execuções, julgamentos forjados, todos eles conhecidos como julgamentos de Moscou. E isso se tornou o símbolo máximo da repressão stalinista. E o Grande Expurgo começou com uma campanha para eliminar os inimigos do povo, os antidemocráticos, os golpistas. Né? Então, mais rapidamente se transformou numa máquina de repressão em massa, destinada ali a purgar a sociedade soviética de qualquer oposição. Já vi isso em algum lugar, né? Então, a oposição podia ser real ou podia ser imaginária. Era expurgado. Então, ninguém estava salvo. Político, militar, intelectual, cidadão comum, ninguém estava salvo. A KGB, sob as ordens diretas do Stalin, realizava prisões em massa, muitas vezes em meio à noite, dentro da casa das pessoas, elas dormindo, levando as vítimas para o que seria o fim de suas vidas, ou, na melhor das hipóteses, uma longa jornada de sofrimento nos gulags siberianos. E os julgamentos de Moscou, que ocorreram ali entre 36 e 38, foram o ápice desse terror, transmitidos com grandes espetáculos para os públicos. Esses julgamentos mostravam figuras proeminentes do partido e do governo sendo acusados de traição, de espionagem e vários outros crimes fabricados, tipo que a gente vê hoje acontecendo em algumas republiquetas aí do mundo. Então as sessões eram cuidadosamente orquestradas para apresentar confissões forçadas obtidas através de tortura, ameaça, prisão, esse tipo de coisa que a gente vê em algumas republiquetas. Os réus, muitos deles antigos aliados do próprio Stalin, eram obrigados a admitir crimes que eles não haviam nunca cometido, num teatro de horror e submissão. O primeiro dos grandes julgamentos ocorreu em agosto de 36, quando o Zinoviev, eu tinha uma foto do Zinoviev aqui, ó. O Zinoviev, deixa ele carregar aqui, ó. O Zinoviev é um dos mais antigos bolcheviques. Ele foi acusado de conspirar para assassinar Stalin e outros líderes soviéticos. Então, era uma acusação absurda que foi conseguida sobre pressão e tortura. Ele confessou e poucos dias depois foram condenados à morte. E essa foi só a primeira de muitas execuções que se seguiram. Em janeiro de 37, o segundo julgamento trouxe outras figuras mais proeminentes, como o Piatakov, o Radek e vários outros bolcheviques aí de 4 costados. O Stalin passou a régua geral em todo mundo. E em março de 38, o terceiro e mais notório dos julgamentos colocou no banco dos réus
o Nikolai Bukharin, o Alexei Rykov e outros líderes comunistas também de alto escalão, que você encontra citações deles em vários livros de história, dentro da Revolução e tal, foram acabar no tribunal e todos morreram executados. Tá? Então, o Grande Expurgo não só se limitou aos julgamentos, ele se estendeu para além dos tribunais de Moscou, espalhando medo por toda a sociedade soviética, que é o que os psicopatas fazem, né? Eles querem colocar medo, não é no cara que está sendo julgado ali, aquele ali vai ficar preso, vai morrer, tal. Eles querem colocar medo na população. Então, muitos milhões de pessoas foram presas, deportadas, executadas, muitas vezes sem julgamento, sem o rito do processo legal. Já viu isso em algum lugar? Já vi em algum lugar, você já viu? Então, as purgas varreram também as fileiras do Exército Vermelho, pegou um monte de marechal, pegou um monte de general. Isso enfraqueceu a defesa soviética no momento crítico, porque era as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Cara, e o Stalin pegou toda a oficialidade soviética, saiu matando todo mundo, trocando todo mundo, pegava o cara de sargento, transformava em general. Aí quando começou a Segunda Guerra, tomou-lhe um fumo dos nazistas ali, quando eles tiveram que lutar depois da Operação Barbarossa. Então o terror stalinista destruiu a vida de incontáveis cidadãos soviéticos e manchou para sempre a história da Revolução Russa. É inacreditável. Por que é que deixam esses psicopatas aí trabalhando no dia a dia, fazendo o que eles fazem? Inacreditável, inacreditável. Então, os julgamentos ali de Moscou, com suas confissões aí forçadas, execuções sumárias, revelaram ao mundo o verdadeiro rosto do regime do Stalin. Né? O Elon Musk, na época, foi lá e denunciou tudo e tal. Não existia o Elon Musk na época, é só analogia. Então, foi um rosto ali marcado pelo medo, né, da população russa. Foi esse rosto que o mundo viu, traição, execuções. Então, essa era a União Soviética sob Stalin, o sonho comunista, né, a grande revolução. E você veja que essa foto que eu peguei para vocês aqui com tanto carinho, ela está no Memorial da Democracia do Instituto Lula. Então, como que eles começam a história? Ele fala, nós aqui, o Memorial da Democracia, o nosso museu virtual do Instituto Lula, conta a história dos processos de Moscou e mais de 1000 outros episódios da luta por democracia no Brasil e no mundo. Nós estamos cercados por essas pessoas, tá? Não se engane. Eles mesmos falam dos condenados ali, os bolcheviques, executados em Moscou, que o Stalin errou a mão, né? Foi exagerado. Centenas de milhares de membros do Partido do Exército Vermelho, socialistas, anarquistas e opositores de Stalin seriam perseguidos pela polícia, presos, se não executados, seguiam para campos de concentração, né, em episódios da luta pela democracia. Tá aqui, Instituto Lula. Meu Deus do céu. Que coisa nojenta. Aí tem um artigo aqui muito interessante falando 80 anos do julgamento de Moscou e a gente não aprendeu porra nenhuma sobre justiça e política. Porque a galera tá vendo hoje acontecer o que aconteceu no passado, que é o que está dito aqui, Entre 36 e 38 ocorreram na antiga União Soviética uma série de julgamentos públicos conhecidos como julgamentos de Moscou, que eram massificados com plateia, cobertura da mídia da época, filmes, comentários de diversos especialistas, né, e manifestações de partidos e movimentos sociais. Entre 36 e 38, Stalin utilizou-se de uma conhecida forma de julgamento espetáculo que faz parte da história do mundo ocidental como um todo. Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Brasil, entre outros, usaram isso em diversos momentos da sua história. A ideia dos julgamentos públicos é para afastar os inimigos políticos internos e unificar a ideia que é socialmente aceitável para o país.
O objetivo de longo prazo de qualquer julgamento público não é o de dar transparência ao ato de tornar culpado o réu, criando um falso argumento sobre a necessidade da publicização dos motivos, da condenação e de todo o restante da encenação jurídica. O objetivo é criar uma ética e uma moral massificada que se impõem a partir da teatralidade judiciária, como uma nova linha social de diferenciação entre o que é certo e aceitável, né? E o que é errado. E, portanto, o alvo da punição e da perseguição é o exemplo ali do que eles querem dar. Ou seja, na história humana, em vários momentos, o judiciário se apresentou fazendo esta palhaçada, né? Julgamento show, fora do processo legal, fora do rito, com o objetivo de trazer medo aos opositores, para a população, definindo fora da lei quais são os novos limites aceitáveis e permitidos pelo ditador do momento. Ele que diz, não é a lei, o que é possível, permitido, aceitável, tá? E enquanto isso vai expurgando da vida pública e da própria vida aqueles que são os opositores, para servirem de exemplo. Vocês já viram esta merda em algum lugar? Como é que o Stalin parou morto? Cara, tem que parar o chandaré. Alguém tem que chegar e prender o cara. Porque se deixar ele lá, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Os psicopatas são assim. São assim. Né? Eu tive até uma conversa com um padre uma vez. Eu falei, padre, o que era melhor? Você matar um cara desse ou você prender um cara desse? Ele falou, porra, não tem a menor dúvida. É você prender. Você matou o cara, você não fez nada. Cara. O que o cara pagou pelo que ele fez? Não fez nada. Pagou nada. Coisa mais idiota do mundo. O cara tem que ir para a justiça e sofrer as punições dos crimes que ele cometeu. Né? Por isso que quando você... É um dos argumentos contra a pena de morte, que fala assim, pô, o cara matou uma pessoa e agora ele sofreu a pena de morte. Um dos argumentos, não o meu, mas só compartilhando com vocês. Aí, esse padre falou comigo assim, olha só, isso não tem sentido, sabe por quê? 1 a 1, 1 menos 1 dá 0, não pagou nada, matou um. E o que ele pagou? Não pagou. Vai pagar no inferno, mas é aqui nessa vida, não pagou nada. Então, putz, tirou o cara da oportunidade dele receber a punição aqui em vida. Eu falei, faz sentido, verdade. Verdade, é melhor a justiça mesmo. O cara tem que pagar em vida, porque de que adianta, né? De que adianta? Então, a gente tem que fazer o judiciário voltar a funcionar, as instituições voltarem a funcionar, pena que é tudo um monte de escombro, né, cara? É terrível. Morte não é castigo. A pena de morte, assim, o outro argumento da pena de morte ela surge no contexto onde o autor daqueles crimes, ele é um cara tão perigoso, mas é um perigoso material, tá? Ele é um perigoso, por exemplo, se ele estiver na cadeia e for ser atendido no departamento médico, ele é um perigo para os enfermeiros, ele é um perigo para o médico, ele é um perigo para o carcereiro, ele é um perigo para uma outra pessoa, porque ele é um animal, ele em si, e ele tem essa materialidade de conseguir matar as pessoas, botar a mão nas pessoas e matar as pessoas. Então, é como se fosse um tubarão branco na piscina, o cara tem aquela potência dentro dele, aí você aplica ali a pena de morte, não porque ele, pelos crimes que ele cometeu, mas pelo risco que ele tem para a sociedade como um todo e a todo instante, sabe? É um pitbull sem coleira, daqueles brabíssimos. O pitbull tem uma raça que, dependendo da criação dele, não tem problema nenhum. Mas é aquele cachorro raivoso dentro de uma creche.
vai dar merda. Em algum momento, ele vai matar uma criança. Então, você faz o quê? Você tem que tirar aquele cachorro dali. Como aonde quer que o local que você coloque, ele vai ser sempre um risco para todo mundo, esse animal acaba sendo sacrificado. Ele é perigoso até pro cara que vai botar comida para ele lá. Então, o destino é o sacrifício. Então, nesse momento eu entendi. Eu falei, puta, padre, tu é foda. Entendi. O negócio é de potência, né, cara? Não tá ligado ao crime, tá ligado à potência, né? Eu falei, entendi. Ok, Hannibal Lecter, bem lembrado, bem lembrado. Tá aí a história aí dos arquivos de Moscou, tá? O outro tema que eu vou entrar aqui pra gente comentar é em 19 de agosto. Deixa eu tirar essas imagens aqui pra gente poder adiantar, porque hoje tá tumultuado, né? 19 de agosto também de 1934 aconteceu o referendo alemão, que aprova a nomeação do cara do bigodinho lá, o Adolf Hitler, como chefe de Estado e com o título de Führer. Foi aprovado pelo povo. Vocês já escutaram falar nisso? Que tudo que o Hitler fez, ele fez com aprovação popular, cara. Impressionante. Então, agosto de 34, a Alemanha atravessava ali um momento decisivo, um ponto de virada tremendo, que mudaria para sempre o curso da história mundial. E aconteceu após a morte do presidente Paul von Hindenburg. E o Hindenburg, não sei se vocês lembram aqui, que aquele ataque dos homens mortos, que é uma outra live que a gente fez aqui, você vai encontrar nos cortes lá. O ataque dos homens mortos, ele foi o cara que coordenou a tropa que lançou os gases químicos lá para matar os russos. O Hindenburg, ele morreu e o Adolf Hitler já era chanceler, viu a oportunidade de deixar de ser apenas primeiro-ministro e virar chefe de Estado numa pessoa só, o Führer. Então, o referendo foi realizado naquele mês, que combinou o cargo de chefe de Estado e chefe de governo. A ascensão do Hitler ao poder foi rápida e meticulosamente calculada, desde que havia sido nomeado chanceler em janeiro. Então, tem gente que até hoje acha que ele matou o Hindenburg. E ele depois provocou incêndio lá no Reichstag para mexer no judiciário e ganhar mais poderes. Teve a lei de concessão de plenos poderes de 33 também, aprovada lá em março, que deu a Hitler a autoridade para governar por decreto, sem o parlamento. Já viu isso em algum lugar? Né? O 8 de janeiro, né? O ataque, né? Tá, aí vem uma leizinha que deixa o cara tomar decisões fora do parlamento. Eu já vi em algum lugar um país que toma decisões fora do parlamento. Eu já vi em algum lugar, não sei aonde. Então, ele acabou aí com o referendo promulgando a lei que juntava as funções ali de chanceler e chefe de Estado, chefe de governo, né? E virou um cargo único, o Führer, concentrando ali todo... Era o Führer e o Reichskanzler, que era o chefe de Estado, chefe de governo, concentrou tudo num cara só, fez o referendo, todo mundo aprovou, uma beleza, e a Alemanha virou cinzas. Virou cinzas. É só tu sair do prumo daquilo que é o correto, daquilo que é o certo, que a cinza vem. Então tá lá fotos da época do referendo ali na Alemanha, né? Você vê os cartazes ali em volta, o pessoal fazendo campanha, olha lá, fotos interessantes de época, né? O pessoal da SD, que era aquela tropa inicial, tudo um bando de bandido, de assassino, uma tropa de segurança lá que o Hitler tinha montado para ele. Beleza? Deixa eu carregar essa última imagem. Carrega a imagem, carrega a imagem, carrega. Aí, carregou. Também aí fazendo campanha. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, nós somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor,
Me vista caráter. Me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal. Considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.